Você vai ter que me aturar. Ei, o que aconteceu aí? Boa noite! Ija Toledo já está aí. Estamos no ar. Coletivo de Educação Popular Margarida Maria Alves, retornando com o seu segundo programa nesse período de isolamento social, enquanto todos nós nos protegendo né, os nossos idosos, os mais vulneráveis, contra o coronavírus. Queríamos fazer política em tempos de isolamento e, enquanto no sábado já começamos, com Sandra Quintela e a Marina, do MST, e hoje, na quarta-feira, 19, nós vamos continuar fazendo o segundo programa. E aí, estamos juntos hoje, eu, William Vieira, Tobias Tomines e a Tainá de Paula. Infelizmente, o professor Heitor não pôde subir com a gente, tá? Mas vamos fazer o programa. Antes de começar e passar a palavra para o Tobias, eu quero só avisar o pessoal que está no chat, já temos 5 pessoas aí. Todo mundo que entrar, dá uma boa noite, dá um salve para a gente poder saber quem é que está aqui. E para eu fazer isso, colocar aqui, é um novo recurso que vamos utilizar hoje. Boa noite, Isra. Boa noite, Cristine Gonzaga, tudo bem? Seja bem-vinda. Está com a gente também a Raquel Lizaldo. Boa noite para a Raquel Lizaldo. E a Rosana. A Rosana aí, Tobias. Dá boa noite para a Rosana. Boa noite, Rosana. Boa noite, Rosana. Então, esse é o nosso segundo programa. Nós começamos quase na hora. Mais um pouquinho, a gente vai esperar mais um pouquinho o pessoal chegando também, tá? Enquanto o pessoal chega, a gente quer agradecer a participação já da Tainá, né? E já avisar que nós vamos ter live sábado também, mas depois, ao longo do programa, a gente vai falar dessa live de sábado, tá? Eu vou passar a palavra, então, para o Tobias, mas antes de passar a palavra para o Tobias, nós ontem tivemos mais um tsunami, né, nesse período aí, com lá a declaração do presidente. E nós vamos falar disso também hoje, tá? Vai entrar aí no nosso bate-papo. Tsunami, e esse tsunami vem mexendo com muitas outras questões ao longo do dia, né? Então é isso. Tobias, com você. William, boa noite. Boa noite, Tainá. Que bom, querida, boa noite. Estar contigo. Tainá é uma parceira já constante nossa, constante do coletivo. Esteve conosco várias vezes no nosso curso, no curso Marielle, no curso de férias. É sempre uma alegria, Tainá, estar contigo. Muito obrigado pela disponibilidade. Você que acabou de sair de uma live, não é isso? Eu imagino que a sua agenda esteja lotada. Tá uma doideira. Tá vendo? A Tainá é dessas, pessoal, que o fato de estar de quarentena dentro de casa não quer dizer que diminua o pique de trabalho e nem de participações diversas. Acabou de sair agora de uma live, não pude acompanhar, porque estávamos aqui nos preparando. Mas, Tainá, de novo, muito obrigado pela participação, pela presença no coletivo, mais uma vez. E a gente queria começar como começamos no sábado. No sábado, nós começamos fazendo uma pergunta para as duas companheiras sobre que mundo é esse. Eu acabei de colocar no Face, né, do coletivo, no meu também, uma imagem da Mafalda olhando para o planeta Terra e dizendo que o mundo está sofrendo por falta de humanidade. É disso que a gente está falando? Tainá, que mundo é esse? Que pergunta, hein? Que pergunta, Tobias. Existe uma crise grave, civilizatória, humanitária, política, crônica, não só no Brasil, mas no mundo, né? Acho que a ascensão de governos autoritários colocam também para a gente a dimensão urgente que a gente tem de rever e refletir a partir dessa crise, os nossos caminhos, né? A ascensão do fascismo que Bolsonaro representa, que Trump representa, enfim, que vários outros governos autoritários ao redor do mundo manifestam nessa inversão da balança, né? Porque eu acho que
mesmo em sociedades liberais, neoliberais, havia um grande consenso do debate humanitário, do diálogo entre os povos, e existe uma onda conservadora colocada no mundo, neofascista, que é diretamente relacionada ao acirramento das relações neoliberais. Né? É um acúmulo do que o neoliberalismo é capaz de fazer com o conjunto da sociedade. Vou mandar um abraço aqui para a Mata da Paciência. E o fato que esse momento da pandemia nos coloca, né, nesse isolamento social, mas, ao mesmo tempo, numa grande corrente de questionamento humanitário, de ajuda humanitária, né? A resposta à crise vem primeiro a partir da mobilização social, das redes de acolhimento, das redes de apoio humanitário, enfim, das organizações não governamentais, não vem a partir dessa institucionalidade que dialoga com o fascismo, né? Então, a fala ontem, as duas falas de Bolsonaro foram muito... Tudo bem, Leonardo? Voltei, não largo vocês. Eu acho que as duas falas de Bolsonaro foram muito contundentes quando ele afirma que, de fato, ele não dialoga com o Estado Democrático de Direito, né? Naquela frase que ele fala, vocês fazem tanta questão do Estado Democrático de Direito, cuidado, né? Como se ele estivesse fora dessa discussão, fora desse debate. Então, eu acho que acendeu um grande alerta, eu acho que os panelaços, e aí queria saber um pouco como é que foi na Zona Oeste, porque é um termômetro importante também, mas eu acho que um panelaço que surge... Oi, olá, olá, que bom. Tem criança na live. Participação na live. Especial. Muito bom. Não, ela vai aparecer de vez em quando aqui. Muito bom, muito bom. Acho que os bairros de classe média do Rio, que ora são a grande base de apoio de Bolsonaro, né? Falando de Tijuca, falando de Barra da Tijuca. Oi, gente, dá um oi. Tá super curiosa. Eu tô falando, ela não escuta o som. Uhum. Bases sólidas de Bolsonaro, né? Que catapultaram, financiaram, produziram as primeiras replicações de conteúdo, enfim. Esse primeiro setor é importante ser também o primeiro setor que se incomoda, que reivindica direitos e que faz o panelaço, né? Então, Copacabana, Tijuca e Barra da Tijuca servirem de termômetro do incômodo é muito importante, né? Então, assim, eu acho que não está perdido, eu acho que o brasileiro, de fato, está cansado, farto, de ser tão maltratado, vilipendiado. Eu acho que a pandemia revelou de forma muito clara quão frágil o brasileiro está, em todas as classes sociais, né? Falar que no meio dessa crise as elites também não têm para onde correr, né? Não à toa está todo mundo muito preocupado, um certo tom de histeria quase colocado, e com razão, porque o tanto de desinformação, o tanto de ausência de política pública colocada, nos dá o tom do desespero da população. Então, assim, é importante a gente se colocar também para o próximo ciclo. A fala dele, citada por você, evidencia um golpe dentro do golpe, sem dúvida. Oi, galerinha. Vocês ouviram? Oi, galerinha? Que inveja, que inveja. Eu acho, sem dúvida, Cristine. A fala dele evidencia quase que uma chantagem, né? Uma chantagem política clara à população. Se vocês me aborrecerem, se vocês quiserem continuar com isso, a gente pode acabar com esse Estado de Direito aí, que vocês tanto pregam, que vocês tanto gostam, né? Como se ele não gostasse e como se ele tivesse na manga uma outra solução por uma via que não seja essa, né? Ele ensaia esse discurso há muito tempo, na verdade, desde do mês 1, né, da posse, e eu acho muito... Olá, Paulo Gomes, tudo bem?
E eu acho que, muito concretamente, a gente precisa se preparar para o novo ciclo. Tanto do ponto de vista institucional, quem é o nosso grande nome que vai ser nosso porta-voz, quais são as nossas agendas. Eu avalio que se o ciclo que gerou o bolsonarismo foi o discurso anticorrupção e a segurança pública, né, a arma e tudo mais, a eliminação da violência, vamos dizer assim, o próximo ciclo vai ter que ser necessidades básicas, agenda de bem-estar social. Não tem jeito. As pessoas vão querer saber da agenda de retomada de emprego e do bem-estar social. O que fizeram com o nosso SUS, que o SUS funcionava até determinado ponto e agora está um colapso, porque tem que ter política para minha favela, porque se vem uma outra pandemia eu vou ficar naquela situação de novo. Isso vai estar muito forte na cabeça das pessoas, né? E a gente precisa revelar uma agenda clara contra a desigualdade urbana e social. Isso é fato. Percebo, inclusive, uma maior consciência da relação de desigualdade. Claro, tá claro, porque a pandemia, gente, ela vem para revelar o impacto da pobreza nos condicionantes da doença. Quem é mais pobre sofre mais. E o pobre não fica isolado, né? O pobre, ele não pode ficar doente porque ele vai adoecer e adoecer os outros. A doença não vê classe social, nem território, né? Então, isso, né? O equacionamento da desigualdade urbana e social, ela vai ser um debate de todo mundo, não só dos pobres, não só dos favelados. Então, a gente tem uma primeira oportunidade, talvez, no Brasil, com fôlego, de sair do debate, né, das tais identidades, de falar que isso é só uma agenda da esquerda, ou isso é só uma agenda dos povos pobres e dos povos das identidades, para ser uma agenda de reestruturação da sociedade. Eu acho que essa é a grande oportunidade, coisa que o ciclo lulopetista não conseguiu consolidar, né? A gente fez aí um ciclo de incremento de renda, onde parte da população esqueceu o seu lugar de origem social, né? A gente tem aí uma classe C com muita dificuldade de se entender pobre, se reivindicar pobre enquanto classe, né? Enquanto corpo único de tecido social, e a gente tem uma elite totalmente saudosa da senzala, né? E aí as falas do dono do Madeiro, as falas do Roberto Justus, enfim. O velho da van. O velho da van. As falas aí. Eu queria aproveitar. Não tem os olavistas, são os senzalistas, né? São os saudosos da senzala. Então, Tainá, eu queria aproveitar, porque eu estou numa posição privilegiada aqui, eu estou vendo todos os comentários, eu vou jogando na tela, só para o pessoal que está no chat, que chegou depois, está usando esse recurso hoje. Então, você pode fazer sua pergunta, que alguma coisa vai aparecer aqui na tela. Então, eu estou tentando organizar, e eu queria aproveitar aqui, que é uma questão que o Tobias, né, fala um pouco disso. Eu quero essa conversa com você, jogando essa questão, para ele poder tentar responder e, ao mesmo tempo, dialogar com essa tua fala, tá? Aí, Tobias. Ótimo. Tá, então vamos lá. Obrigado, Sérgio. Antes de entrarmos na questão que o Sérgio apresenta, a fala da Tainá, ela pode ser desmembrada em umas quatro dezenas de lives como essa, não é? Porque ela apresenta uma série de questões. Então, antes da gente entrar na pergunta propriamente do Sérgio Telles, deixa eu fazer uma pergunta para você, e aí você pode emendar direto na pergunta dele, porque eu acho que tem relação muito grande. A ideia dos sintomas mórbidos, né, que a Sabrina coloca no livro recente dela, que ela recupera recentemente. Quer dizer, mas nós não estaríamos, então, num momento de interregno em que o velho está morrendo, porque você diz o seguinte, que nós podemos estar presenciando um fim de ciclo, mas que o novo ainda não nasceu.
Exato. Eu queria que a necropolítica que o Sérgio Telles nos apresenta, coloca para nós, ela tem, por exemplo, o nosso governador o principal expoente, não é? Mas se é verdade que os panelaços demonstram um desinteresse ou uma crítica ao governo Bolsonaro, também não é verdade que o novo ainda não está nascendo? Queria que você relacionasse isso com a pergunta do Sérgio Telles em relação à necropolítica. Claro. Tem uma música do Gil que eu adoro, que é super interessante. O povo sabe o que quer, mas também quer o que não sabe. Que é curioso pelo seguinte: o povo não queria o legado de Lula e negou tudo que a esquerda concretizou e sintetizou naquele 2018. Né? A gente viu uma presidenta ser deposta, sem crime de responsabilidade. Agora a gente percebe que o discurso que criminalizava e que diminuía a atuação dela, né? Dilma chegou a ser taxada de pior presidenta da história política brasileira, né? Então, com um PIB de 7%, enfim, com taxas infinitamente superiores às taxas que a gente tem hoje no Brasil. Então, a gente percebe que o descenso da esquerda é diretamente proporcional à ascendência de uma resposta, né, que o povo queria. E o que se colocou naquele momento como mais em diálogo com o povo, forjando uma aproximação, e acho que a gente pode avaliar como é que o Bolsonaro faz isso, né? Ele finge que é do povo, ele finge simplicidade, mas ele mora, na verdade, numa mansão na Barra da Tijuca. Os filhos dele e ele mesmo são milionários. A mulher dele é muito cristã, muito moça, muito pudica, fala em libras, mas é de uma família toda de milicianos e de matadores. Enfim, ele conseguiu estabelecer uma narrativa, um formato de discurso de antissistema e de novo. Coisa que o povo brasileiro quer até agora, né? O Brasil está engasgado com uma novidade que ainda não veio. O que acontece? A máquina do Bolsonaro, ele é construída a partir do ódio e da raiva que as pessoas têm do sistema. E ele conseguiu fazer uma coisa muito danosa para nós, que é linkar coisas muito caras e muito importantes para qualquer democracia a algo equivocado. Ciência, Estado. As pessoas, em determinado momento, acharam, no início do mandato dele, que tinha que cortar as verbas mesmo da universidade pública, porque só tinha maconha na universidade pública. As pessoas não criticaram o ministro da Educação, mesmo depois de todas as asneiras e mesmo depois dele criticar Paulo Freire, que não é nenhuma grande novidade na literatura, na sociologia mundial, mas parece que para o Bolsonaro é. Então, assim, existe uma perspicácia demoníaca, vamos dizer assim, usando o vocabulário cristão colocado na fala do Bolsonaro, que é descolar do povo brasileiro as nossas conquistas fundamentais. Nossa ciência, nossa educação, nosso saber e a nossa estrutura de Estado com a garantia dos nossos direitos. Quando o Bolsonaro vem a público e fala uma fala das elites, ele faz uma fala do empresariado, né? Acho que a fala de ontem e a fala de hoje foram muito contundentes para esse setor, parecia que ele estava falando para o velho da van. Ele está fazendo nada mais a frase resumo disso, que para mim é o extrato da necropolítica bolsonarista, é a seguinte: tem que botar esse povo para trabalhar, como se esse povo fosse um povo manso, que não quisesse trabalhar e que tivesse que ser colocado para girar a máquina da economia, porque, afinal de contas, as minhas empresas não podem fechar a revelia do bem-estar desse povo vagabundo. Então, assim, os senzalistas ficaram muito animados com essa fala, por isso que eu falo dos pensadores senzalistas do Brasil, né?
que é onde Bolsonaro quer diálogo, porque é dali que ele tira financiamento, é dali que ele tira a grande base social dele. Então, assim, é o sujeito em pré-campanha, é o sujeito que entende muito dos novos processos, né, dos processos contemporâneos de comunicação. Ele é uma máquina comunicacional, assim, não importa o que você está falando de mim, falem de mim. A gente fala do Bolsonaro todo dia, toda hora, todo momento. Então, muito provavelmente, numa intenção de voto, as pessoas vão lembrar de Bolsonaro mesmo achando que ele é um equivocado. E é assim que acontece, porque quando a gente esvazia a política a isso, né, quando a gente esvazia totalmente o conteúdo político e quando a gente massacra os nossos algozes, né, os nossos, vamos dizer, as nossas antíteses, vamos dizer assim, aí colocando Lula como a grande balança, né, possível aí em tamanho e proporção que Bolsonaro é. Quando a gente criminaliza o Lula, a gente reforça automaticamente o bolsonarismo. Por isso que é importante entender que os caminhos que defenderam Lula e que tentaram entender quais eram os processos, na verdade, que cercavam o seu processo de criminalização, eram, na verdade, o crescimento desse fascismo. O que eu acho? Isso é impossível de ser sustentado durante uma pandemia onde as pessoas estão morrendo, vão morrer mais. As pessoas ficam muito tocadas e preocupadas em ver a dor tão de perto, né? O brasileiro não aguenta mais ser tão massacrado. Principalmente nos territórios onde ele teve muito voto, que são as favelas, que são as periferias. Então, se em determinado momento as pessoas não gostavam de ter o debate da corrupção, onde as pessoas não queriam ter um ladrão no poder, onde as pessoas queriam parar com a milícia, parar com o tráfico de drogas na porta da sua casa, né? Porque agora todo mundo ia ter uma arma. Nesse novo momento de pandemia, as pessoas vão perceber que o agente de saúde não vai mais na sua casa, que não tem mais o posto de saúde funcionando como funcionava, que a coisa piorou muito. Sim, então, mas... Desculpa. Não. Então, a resposta a esse massacre social, né, ao genocídio social que o Bolsonaro provoca, vai ser através do seu rechaço. Vejo muito claramente que as pessoas percebem que elas estão precisando acessar redes de apoio que não vêm do governo que elas elegeram. Sim, mas deixa eu te fazer uma questão. Porque, veja só, Bolsonaro certamente... Ó, a Cristine com mais pergunta aí. O Bolsonaro certamente, ele se elege na crítica, como você falou, ao petismo e ao lulismo, não é? Crítica essa que a gente não precisa aqui colocar os motivos, mas se elege nessa crítica, mas ele se elege sobretudo porque ele consegue politizar a despolitização. Um processo longo de despolitização da política, que inclusive os partidos de esquerda até então não conseguiram reverter, e ainda não reverteram. Num processo longo de despolitização, Bolsonaro consegue politizar a despolitização. Ou seja, todo mundo ficou politizado. Politizado, claro, com muitas aspas. Né? Ele se elege a partir daí. Mas você não acha que o que está acontecendo por si só não vai garantir uma reversão disso, ou uma inversão disso? O fato de que as pessoas sofrerão com a pandemia por si só já vai fazer com que as nossas propostas sejam catapultadas? Quer dizer, você não lhe parece, por exemplo, que vai ainda faltar da nossa parte, ou seja, dos democratas, da esquerda, que se apresente soluções? Porque se a gente não apresenta a solução, continua do jeito que está. Entende? Porque claro, da forma como você coloca, poderia dar a impressão, e vamos entrar na pergunta da Cristine, a insistência do William deve ser por isso, né? Poderia dar a impressão que, por si só, naturalmente, o povo fará a crítica ao governo Bolsonaro e, por si só, isso mudará. Eu queria que você comentasse isso. E vamos lá, como é que é a pergunta da Cristine? Você acha que o golpe tem uma grande possibilidade? Você acha que esse golpe tem uma grande possibilidade? Vou falar um pouco do Maia. Tá. Acho que por si só não, Tobias. Eu acho que a desidratação do Bolsonaro acontece de forma muito orgânica.
né, de forma muito autônoma. Isso, sem dúvida. Ele perde setores à medida que ele se direciona para esse núcleo duro apenas, né? Ele esquece esse raio de ampliação, os setores da classe média, ele perde, há um recuo nítido, e os setores da base popular estão desconfiados, porque entendem que existe desinformação, que ele manda trabalhar e o emprego não reabre, que ele manda trabalhar... Desculpa te interromper, desculpa te interromper, mas eu quero insistir nisso, porque esse é o interregno, porque, na verdade, o velho está morrendo, ou o velho, pelo menos, está nos seus sintomas mórbidos, mas não temos alternativa ainda, não lhe parece? Eu queria insistir nisso. Deixa eu terminar. Calma. Existe uma desidratação dele, porém, caro Tobias, a alternativa não está forjada. Porque, ao mesmo tempo, a esquerda não fez deveres de casa. Quais são os deveres de casa? Né? Falando do que é se colocar como alternativa. Quem se coloca como alternativa tem lideranças, no plural. Nós temos uma grande crise de lideranças colocada, né? E agenda, inclusive, político-partidária. Como as nossas lideranças se colocam como alternativa a Bolsonaro, né? Temos aí diversos pré-candidatos à presidência que ainda, vamos dizer assim, encenam e, vamos dizer assim, estão tateando no tom de entendimento do que fazer com o bolsonarismo. A gente não conseguiu fazer consenso nem com fora Bolsonaro, né? Então, dá um tom um pouco do que a gente precisa construir ainda. A outra questão, que eu acho que é mais grave, mais central, é o tal discurso da unidade. Veja bem, eu sou defensora de pelo menos uma frente esquerda. Pelo menos uma frente esquerda em 2022. Não temos consenso com isso. O fato é que todos os partidos de esquerda hoje têm pré-candidatos, desde o PCO até, obviamente, PT. Então, o que a gente precisaria fazer nesse cenário? Reunir as forças progressistas. Ei, meu amor, calma. Bobinha. Fazer uma discussão dessa frente progressista, convocar movimentos sociais, convocar as frentes Povo Sem Medo, Frente Brasil Popular para discussão, centrais sindicais. O que eu acho importante? Propor, por exemplo, a agenda da reconstrução do Brasil. Quando a gente sair em setembro, essa agenda deveria estar pronta. O que a gente precisa fazer? Quais são os passos de recuperação do Brasil? E, de norte a sul, a gente fazer essa construção nos territórios, fazendo guerrilha, com todas as lideranças que a gente conseguir conectar. Isso, para mim, é o que deveria ser construído de forma mais urgente. A gente arregimentar lideranças, construir uma agenda nesse sentido, para dar conta, óbvio, do novo ciclo. É óbvio que o novo ciclo vai se iniciar pós-Bolsonaro, pós-pandemia. Mas a minha preocupação é quem estará melhor posicionado? Um fascista menos pior? Mandetta, um Guedes, um Moro, que está mais calado do que nunca? Enfim, alguém que se coloca como salvador? Ou uma agenda que é construída no pé do povo, nos movimentos sociais? Eu posso ser antiquada de pensar isso, mas eu acho que é a única saída para a gente reconstruir o Brasil. A única saída. Tá, eu queria que você respondesse a pergunta do Walter, que é um debate também muito intenso, né, sobre a questão do impeachment. O impeachment é um processo lento, eu acho que eu já estou aqui dando piruada. O impeachment, eu acho que a gente deve trabalhar por ele, ainda que ele seja um processo lento, mas nós temos algo mais urgente, que é a interdição mesmo, que seria algo muito mais imediato, mas deixa para a Tainá responder. Só que ainda tem uma outra questão que eu queria provocar você, Tainá, e aí também provocar quem nos ouve. Eu tenho um medo, porque a esquerda clássica ela acaba centrando seus esforços em relação às eleições. E a gente corre o risco de, mais uma vez, este ano, com a eleição municipal... Aliás, eu queria, em algum momento, entrar no debate sobre a Câmara Municipal, sobre o papel da Câmara Municipal,
sobre Claro. aquela coisa horrorosa que é lá. Mas a gente corre o risco de novo centrar fogos em relação à eleição desse ano e ficar pensando na eleição de 2022, quando, na verdade, o projeto que você se refere, ele independe do processo eleitoral, né? Mas eu queria que você pudesse voltar para a pergunta do Walter, em que ele trata da questão do impeachment, e o William está ali se escrevendo também. Eu só quero tentar aqui organizar, porque tem essa pergunta do Walter, eu até coloquei as perguntas para vocês verem, né? E tem uma outra pergunta da Patrícia, que eu vou colocar também, que eu acho que elas meio que se interligam. E depois que vocês responderem, eu vou entrar para fazer, porque eu tenho que fazer algumas falas aqui com relação à transmissão e tal. E aí eu vou voltar com outra pergunta, que eu acho que também tem uma ligação, porém, vai para um outro caminho, tá? Que é uma pergunta do Jorge, que está aqui, tá? O Jorge, nosso companheiro. Eu vou voltar com elas e vamos fazer isso, tá? Essa do Walter e tem essa aqui, ó, da Patrícia, tá? Patrícia, é possível pensar em um movimento popular das classes média e pobre, unindo pautas comuns e não tão comuns? E em um processo de construção de um modelo de democracia mais sólido a partir desta experiência? Olha, difícil, né? Difícil pra caramba, porque é um modelo que a gente tem muita dificuldade de colocar aqui no Brasil, porque os partidos têm muita dificuldade de lidar com o movimento social, porque, na verdade, eles estão tradicionalmente ligados a uma linha de socialista soviética, onde o povo precisa ser liderado. Então, você só lida com as massas de forma verticalizada, né? Eles são, na verdade, um grande braço, uma grande frente de luta, de disputa de organização, porém, quem manda na decisão política, na linha política que eu vou tomar, são os partidos políticos. Se eu tenho partidos oxigenados que discutem a queda do muro e o novo modelo socialista que eu devo seguir, ótimo. Se eu não tenho isso, que é o nosso caso, a gente precisa, de fato, pressionar. Então, isso é um movimento que, por exemplo, partidos políticos não vão fazer a priori sozinhos. Então, eu acho que ocupação em partidos políticos é um movimento importante, né? Nesse contexto, precisamos reoxigenar partidos políticos, levar novas lideranças, ter fôlego, estômago para lidar com as contradições dos partidos políticos brasileiros, mas organizá-los e construir política linkada com os movimentos sociais, com as reivindicações sociais. Eu não vejo nenhum outro movimento possível de reconstrução do Brasil que não parta do povo. Mesmo eu tendo o entendimento de que o povo foi massacrado, intoxicado com o último ciclo, né? Que foi de negação da política, que foi de negação da participação, que foi do aguçamento do individualismo, né? As pessoas não se reúnem mais, né, via de regra, e acham isso menor. Então, a gente tem um ciclo importante, inclusive, de modo social, né, de interação social para lidar, né, para reaprender nesse novo momento do Brasil. Mas eu acho que não há outra possibilidade que não essa, né, da gente fazer esse novo ciclo com os movimentos sociais, não. Legal. Vocês falaram do impeachment, né? Isso, Sem dúvida. Quer que eu volte a questão? Vou voltar. Não. Quer que eu volte? Não precisa, eu acho que está claro. Tainá, vai lá. Vai lá. Pode ir, Tainá. Porque a pergunta é, o impeachment ele não é lento demais? Será que esse é o melhor caminho? Olha, não sei se há um caminho mais rápido do que o impeachment. O problema é que ele comete crimes de responsabilidade desde que entrou no cargo, né, gente? Então, assim, na situação da pandemia, ele faz propagação de doença contagiosa que é um crime previsto por lei no nosso Código Penal desde a década de 40. Então, assim, é criminoso. Numa situação normal de temperatura e pressão,
o Bolsonaro ele responderia por crime em tribunais internacionais, né? É um crime lesa pátria, sem dúvida. Então, assim, temos justificativa para impeachment. E aí, assim, falando que o impeachment, gente, é sempre uma decisão política. O que é menos danoso para a democracia brasileira? Bolsonaro continuar no poder até 2022 e ele dar conta do pós-corona, né? Esse lunático ficar no domínio do Brasil no pós-coronavírus, ou a gente apostar numa outra figura, e aí falando que, se não me falha a memória, nós já passamos do primeiro ano de governo, onde poderiam ser chamadas eleições gerais. Em não podendo ser chamadas as eleições gerais, vai para todo aquele protocolo do impeachment de assumir o primeiro... em fazendo impeachment da chapa inteira, né? Assume o Rodrigo Maia, se o Rodrigo Maia não puder assumir, porque eu acho que ele não é brasileiro, enfim, não sei como é que é essa regra efetivamente, mas assume o presidente do STF. Não sei, aí falando que, óbvio, mesmo achando que, em comparação, o Maia é um democrata que sobrou, né? Ele polariza em vários temas com o próprio Bolsonaro, não podemos esquecer que o Maia é um liberal. E que, por mais que ele seja melhor educado, porque foi educado, inclusive, por um ex-prefeito aqui da cidade, ele não é flor que se cheire do ponto de vista de agenda social. Então, assim, não temos muitas soluções para o Brasil. O Brasil fez uma aposta muito equivocada no último ciclo eleitoral. E, ao meu ponto de vista, irreversível no curto prazo. Não tem saída rápida e prática para o Brasil de hoje. Mas a única coisa que eu tenho certeza que a única solução do Brasil, querendo-se ou não, é a esquerda se reposicionar nesse espaço de poder. Não tem jeito. Eu acho muito difícil a gente conseguir retornar ao poder em 2022, mas é muito importante que a gente se coloque de forma qualificada para a população, responsável, que a gente consiga construir unidade, faça gestos de uma política qualificada. As pessoas tendem a verificar esse tipo de postura. Por exemplo, todo mundo sabe, o povo sabe, que o nosso amigo Ciro Gomes foi para Paris. Não dá para a esquerda ir para Paris. Não dá para a gente fazer postagem, lacração e achar que isso resolve o povo. Não dá. As pessoas querem soluções diretas e retas para a vida cotidiana delas. Então, eu acho também que é um grande recado para nós, né? Pensar o impeachment como também a gente se colocando como uma alternativa para 2022. Nós somos. Ou a gente, na verdade, está todo mundo esperando uma solução que vem do centro. Todo mundo fica calado e que, na verdade, talvez o Luciano Huck ganhe. A sensação, às vezes, que eu tenho é essa, da esquerda. Eu não quero sair aqui do meu lugar de tranquilidade, não. O Brasil está muito acabado, muito destruído. Vem alguém aqui da direita democrática resolver. Precisamos de soluções mais assertivas. Então, já temos 38 minutos de live, né? Já estamos no nosso máximo de participantes, 33 pessoas participando. Queria agradecer a todos e todas que estão participando, estão assistindo, estão enviando perguntas. Tá? Nós somos o Coletivo de Educação Popular Margarida Maria Alves. Estamos organizando uma série de lives nesse período de isolamento. Essa é a segunda live, né? Como fazer política em tempos de isolamento. E eu tenho que cumprir um papel aqui em alguns momentos. Primeiro, quem está assistindo, dá um joinha no vídeo, só clicar no dedo assim, dá um like, tá? Porque tem 15 likes com 35 assistindo, 38 agora. Então, tem várias pessoas que não deram like. Quem não for inscrito no canal, se inscreve também no nosso canal. A gente precisa fazer com que o nosso canal atinja 1.000 inscritos. É importante, tá? É muito importante.
E compartilhe o link, porque quando a gente chegar em 50 pessoas na live, vamos ter sorteio de livro. Né? Mostra aí o livro. Então, O Ódio como Política. Ah, legal. Daqui a mais 10 minutos, 50 minutos de live, atingindo 50 pessoas na live, eu vou colocar a pergunta do livro. Não é um sorteio, na verdade, é uma pergunta que quem responder primeiro, quem for mais rápido ou mais rápida, ganha o livro, tá? Ok? Beleza? Então é isso. Muito obrigado pela presença de vocês que estão aqui assistindo. Eu vou voltar colocando algumas questões que foram feitas ainda na primeira parte da fala. Tá bom? Tá dando umas travadas de vez em quando, tá, pessoal? Mas é a internet aí do Brasil. Vou começar primeiro por essa aqui, ó. Aí eu vou colocar, vocês leem, depois eu coloco a segunda, vou colocar 3 perguntas, tá? Primeiro essa. Jorge Augusto Corrêa Ribeiro, Jorge, né? Boa noite, qual o papel das principais centrais sindicais nesse contexto? Beleza? A segunda é do Paulo Coutinho. Será o Bozo isso tudo? Penso que existe uma força que apoia e suporta o projeto que tem Bolsonaro com peça importante. Será que Bolsonaro ainda é unanimidade dentro desse time? Elite de capital? Né? Elite e capital? Então, a segunda... Não é, tem um racha. Vou falar um pouco sobre isso. Então, guarda um pouquinho que eu vou colocar a terceira. Tá. Que é aqui, ó. Minha pergunta é por aí. Temos que pensar em um nome forte na esquerda antes de pensar em uma desconstrução do bolsonarismo. Então, tem 3 perguntas aí para vocês brincarem. Para Tainá, mas depois eu queria ainda fazer uma pergunta, mas depois eu faço. Deixa ela responder essas aí. A resposta da pergunta do Jorge, do Paulo e do Breno. Você quer fazer a pergunta? Perdeu a do Jorge? Perdi a do Jorge. O papel das centrais sindicais. Ah, legal. Então, centrais sindicais... Eu acho que poderia incluir, inclusive, centrais sindicais e sindicatos como um todo, né? Claro, sim. Uhum. Tá, ok. Vou responder as mais práticas. O papel das centrais sindicais e dos sindicatos... Tá. O que houve aí? Eu vou colocar mais uma, tá? Eu esqueci. O Tainá, essa live vai até meia-noite hoje, pelo visto. Não, né? Cara, porque as perguntas estão interligadas, então eu preciso colocar, senão ela vai falar disso, vou voltar à pergunta. Então, ó, centrais sindicais de nomes de esquerda, avanço militar e um racha no grupo do Bolsonaro. Tá? Essas 4. Com vocês. Com ela. Oi? Segue lá, Tainá. Cortou não. Pausou. Falar das centrais sindicais primeiro. Ok. O que eu avalio? Desde a tentativa, né, de descolamento da classe trabalhadora, do que seria vamos dizer assim, o ponto de conexão do que era a classe trabalhadora até as novas relações de trabalho, e acho que os sindicatos poderiam muito bem ter sido importantes instrumentos aí de reconexão, de recondução do precariado, de organização do precariado, enfim, tem iniciativas interessantes até de construção de sindicato dos motoristas de aplicativo, por exemplo, dos entregadores via aplicativo acontecendo, mas o fato é que houve um ataque direto ao financiamento da estrutura sindical. Obrigada, Jéssica. A estrutura sindical, porque, é óbvio, não querem nenhum tipo de organização social popular. Né? Então, assim, as pessoas se organizam nos locais que trabalham, onde moram e onde estudam, né? Falando aí das grandes formas de organização do povo. E, obviamente, tirar direitos do trabalhador, arrancar a agenda do trabalhador, né, do povo, e automaticamente também arrancar um instrumento maior, né, de controle disso, de garantia dos direitos do trabalhador, que são os sindicatos, fez com que, óbvio, a gente tivesse o que a gente tem hoje. Um trabalhador, uma massa funcional, né, que nem se entende mais como classe trabalhadora, não se entende como classe,
não se entende como trabalhador, e sim como empreendedor, se entende como agente, elemento individual, e que não se referencia mais no sindicato, faz com que o sindicato precise se reposicionar e entender as novas formas de funcionamento desse corpo trabalhador, que não mais se organiza como classe, mas se organiza de forma não organizada, vamos dizer assim, na sociedade. As pessoas precisam assumir, né, voltam a assumir necessidades básicas do trabalho, elas pagam o próprio descanso, a própria alimentação, o próprio transporte, enfim. Uma série de ações que até então o seu empregador teria a obrigatoriedade de fazê-lo, e esses sindicatos precisam se entender hoje com a necessidade de reconstruir essas pontes. Isso é um movimento muito difícil de fazer. A CUT e alguns sindicatos maiores vêm construindo uma agenda sindical social, que, de forma interessante, acontecia em sindicatos dos anos 40 e 50, né? Os sindicatos eram mais próximos da vida cotidiana da população, fazendo cursos, servindo de posto de ensino de jovens e adultos, enfim, estabelecendo uma outra forma de aproximação que não só o fato de organizar. Então, assim, o que eu entendo? Se o sindicato se coloca próximo na vida cotidiana, por exemplo, se o sindicato organiza uma campanha para seus trabalhadores na pandemia do coronavírus, por exemplo, esse sindicato volta a ser referência de cuidado, ser referência de zelo, ser referência de voz ativa na sociedade. E isso é muito importante, porque no momento de esvaziamento da política bolsonarista, essas novas lideranças, inclusive sindicais, precisam ser projetadas. Então, é muito importante esse movimento. A outra pergunta, coloque aí na tela. Essa aí do Paulo. Será o Bozo Estudo? Essa aí do Paulo. Será o Bozo Estudo? Penso que existe uma força que apoia e suporta o projeto que tem Bolsonaro como peça importante. Será que Bolsonaro ainda é unanimidade dentro desse time? Não acho que ele é unanimidade dentro desse time. O capital produtivo e o capital rentista estão muito desarticulados nesse apoio ao bolsonarismo. A única coisa que eles querem, né, na verdade, manter é o Guedes. Paulo Guedes é a grande peça-chave, né, de construção do bolsonarismo, na verdade, e é o que amarra esse capital rentista ao redor do bolsonarismo. Ele é extremamente liberal e ortodoxo na forma de construir esse liberalismo. Então, ele tem práticas de Estado mínimo, de fato, né? Se Paulo Guedes termina o ciclo no Brasil como secretário, como ministro, ele destrói boa parte do Brasil, né? É uma receita muito simples, né? Da gente entender. Agora, capital produtivo sabe que não dá para matar a classe trabalhadora de fome. Então, as falas de Armínio Fraga, por exemplo, né, que vai a público dizer que é preciso colocar 600 bilhões à disposição no mercado, que o Estado brasileiro, para evitar a crise, precisa gastar, é um neoliberal que diz, olha, eu sou liberal, mas eu não sou genocida. Não dá para manter a população do jeito que está. Não dá para manter o povo na fome e na miséria. Existem rompimentos aí desse pacto. E isso é importante a gente perceber. Não é um monolito, não. Mas, sem dúvida, atacar o Paulo Guedes é importante também. Pessoal, sinto cheiro de golpe dos militares. Estou com devaneio ou há essa possibilidade? Tatinha, eu na verdade, não sei quem é essa gente que está aí, tá? Nas Forças Armadas Brasileiras. Porque os militares, vamos combinar, não vou fazer a maluca saudosa do AI-5, não, mas os militares brasileiros sempre foram desenvolvimentistas, sempre foram nacionalistas, sempre foram patriotas de fato. E essa galera que está aí é uma galera que parece que não estudou, que não foi para
para as altas escolas militares, que não entende de Brasil, que é entreguista, que entrega as nossas divisas. Eu não sei. A sensação que eu tenho é que todos os militares foram expulsos do Brasil na anistia e foram substituídos por clones de quinta categoria. Não sobrou ninguém. Eu tenho muito medo desses militares que estão no poder e via de regra, esses que se aproximam do Bolsonaro, que nunca foi um militar de grande patente, é um medíocre, e o fato é que eles gostaram do poder. Eu não sei se eles estão a serviço, se eles topam continuar a serviço do Bolsonaro, porque afinal de contas ele é essa peça central, mas não é a peça mais importante. Eu acho que Paulo Guedes é o sujeito mais importante no que se refere à correlação de forças. Eu vi uma charge dia desses comparando Bolsonaro a uma rainha da Inglaterra, e é bem a verdade, né? Ele opera decretos que não consegue dar conta, ele não consegue aprovar nada no Congresso que não tenha validação do Rodrigo Maia. Enfim, ele não está fazendo muita coisa, né? Se a gente parar para pensar, além dessa insegurança, dessa instabilidade política e institucional que ele gera. Então, assim, os militares podem querer se organizar para tomar o poder? Não me surpreenderia. Então, eu preciso. Nós já tem 1 hora quase de live, e eu preciso ainda discutir contigo o tema da Câmara Municipal, não é? As eleições se aproximam, e ainda que eu entenda que a centralidade não deve ser eleição, mas acho que é importante a gente discutir isso para discutir o papel da Câmara Municipal, o papel dos vereadores. Só que antes de fazer essa questão, temos ainda o sorteio do livro, que o William vai, acho que, nos lembrar aí agora. Tem 2 elementos que não vai dar conta da gente voltar a falar. Um é a relação elite capital que o Paulo coloca. Tenho aqui divergência, acho que o Bolsonaro ainda não caiu, porque a agenda do capital que ele desempenha está perfeita para o capital, né, mas a gente não vai ter tempo de discutir isso. E em relação ao que foi colocado agora por uma ouvinte aí, ou William, não sei quem foi, a fala do comandante do Exército logo após a fala do Bolsonaro demonstra que não há consenso entre eles, aparentemente. Mas a gente não vai ter tempo... Isso, foi da Lia. Mas a gente não vai ter muito tempo para discutir isso não, Tainá, porque eu queria levar o debate para a questão da Câmara Municipal. Sabe, qual é o papel da Câmara Municipal nesse momento? Tem vários projetos acontecendo, aquela Câmara lá com 51 vereadores e vereadoras, subrepresentada quando se trata de trabalhadores e trabalhadoras, quando se trata de mulheres, quando se trata de negros e negras, subrepresentado. Queria que você falasse disso. E o papel da Câmara, o papel do vereador, o papel do mandato vereador numa situação como essa. O que você me diz a respeito? Claro. O que eu acho? Nossa, deu até respirar para falar. E é bom, da Câmara de Vereadores do Rio. Tainá, e volta para a pergunta anterior da Rafa? Não, a pergunta anterior, que dialoga com o que eu estava falando, porque as eleições agora de outubro, espero que tenha, elas certamente poderão servir de termômetro para aquilo que nós estamos discutindo agora. Claro, no apoio popular. Queria que você discutisse isso. Claro. Só antes da Tainá responder, Tobias, a gente pode passar uns 10 minutinhos, porque tem muita pergunta lá embaixo ainda, tá? Que eu não subi. Tá? Eu queria ver se eu subia todo mundo, tá bom? Tá bem. Eu já vou fazer o sorteio do livro, não chegamos assim, só para fazer o sorteio, não. Já vou colocar a pergunta aqui, tá? E aí quem souber responde, depois eu anuncio, tá bom? Vai lá, tá. Tainá. Sem dúvida, Ija. O bolsonarismo, ele se enraizou na população, se enraizou no povo, de uma forma que a esquerda não tinha imaginado. Lembrar que tem um filme super interessante, um documentário, chamado Excelentíssimos, que documenta não só o impeachment, todo aquele processo de impeachment, mas eles filmaram o pré-lançamento, a pré-candidatura do Bolsonaro à presidência. E como as pessoas desacreditavam um pouco daquele movimento, mesmo sendo um movimento já
de fôlego enorme, com capilaridade. Nesse sentido, desde 2015, que foi o lançamento da 2016, que foi o lançamento da pré-candidatura à presidência dele, até o primeiro turno de 2018, as pessoas desacreditavam da possibilidade de Bolsonaro ser, de fato, uma alternativa. Eu fui candidata em 2018 e vi, na rua, o termômetro da força que as redes sociais dele conseguiram promover. Então, assim, é urgente a gente pensar 2020 como um termômetro de força do bolsonarismo. 2, a nossa capacidade, nossa enquanto campo de esquerda, né? A nossa capacidade de resposta nas ruas e, obviamente, na urna sobre o bolsonarismo, como é que a gente consegue servir de opção, né, de alternativa ao fascismo colocado. Como é que vai ser a nossa capacidade de diálogo com essas pessoas que não são fascistas, mas são conservadoras, são cristãs, têm os seus valores pétreos morais, enfim. A esquerda não pode achar que a gente vai replicar um discurso quase que antipovo, né? Negar os neopentecostais, chamar as pessoas de ignorantes. A gente precisa criar pontes com o diferente, né? Não precisa ser igual a mim. Todo mundo precisa ser uma mãe, uma mulher negra, uma arquiteta para fazer diálogo comigo. Não é assim, né? Todo mundo tem que... Eu acho que se a gente quer investir na retomada ao poder e na reconstrução do país, a gente precisa inserir pessoas nessa discussão e não repelir pessoas nessa discussão. Então, acho que isso é um grande exercício, um exercício chave no 2020. No outro sentido, olhando para a Câmara de Vereadores, 51, nós temos 38 liberais fascistas, né? Entre direita tradicional, que vem de outras oligarquias, né? A gente tem aí Rosa Fernandes, com raios eleitorais clássicos aí já colocados na cidade, até, obviamente, os milicianos todos que não cabe aqui a gente elencar. Nós temos pré-candidatos, inclusive aí do Zona Oeste, dos escritórios do crime todos sendo lançados, enfim, famílias conhecidas da milícia lançando familiares inteiros, pai, parente, filha, etc, etc. E a gente precisa colocar uma cartela de vereadores com diálogo bom, com bom trato, com capilaridade, com rede de articulação, com rede de apoio. Então, assim, pensar que a política da responsabilidade precisa vir à tona, uma política casada com a conjuntura que a gente tem, que é adversa, que precisa de muita inteligência política, que não podemos ter quadros que se encastelam nos gabinetes e que não fazem diálogo com a população. A gente precisa de algumas mudanças, né? Inclusive no nosso campo. Não cabe mais nós nos colocarmos no lugar de tranquilidade de como se estivéssemos no poder, como se estivéssemos no governo e como estivéssemos numa democracia tradicional, né? Onde podemos reivindicar e tal. E nesse quadro de pandemia, a Câmara Municipal poderia ou poderá ter um papel importante junto à população? Quais são o que o município poderia estar fazendo e o que a Câmara Municipal, o que o conjunto de vereadores e vereadoras poderiam estar fazendo nesse momento, Renata? A primeira coisa é o pacote de assistência social, né? Que a gente precisa fazer. É urgente que a gente faça isso e que a gente garanta pressão popular e que, entendendo que a Câmara de Vereadores é o espaço dessa pressão popular, né? E que faça, na verdade, uma ponta constante de diálogo com a municipalidade. Controle de gastos, pressão do orçamento, de utilização do orçamento para esse pacote de assistência social prioritária. Crivella sequer fala disso, né? E acho que essa articulação poderia sim vir da Câmara de Vereadores, mas não dessa Câmara que a gente tem hoje, né? Que metade é comprada, é base do Crivella. Nesse novo momento, o que é importante?
Priorizar candidatos com perfil popular, priorizar candidatos que entendam do Rio de Janeiro, que não sejam apenas candidatos de nicho, mas sejam candidatos da cidade inteira, e não só de segmentos, né? Fulanos da Kombi, fulanos da padaria, enfim, coisa que valha. Priorizar o diálogo com todas as frentes sociais, religiosas, estudantis, enfim, com os mais múltiplos setores que a gente pode elencar. E que, obviamente, se coloquem vereadores conectados com a reconstrução do Brasil. Então, nesse lastro, ele é ótimo, ele é um professor ótimo aqui na minha favela, mas ele fecha com o Bolsonaro nacionalmente. Não é um vereador que dá. Então, nesse sentido, o que eu estou falando? A gente vai ter que nacionalizar a campanha de 2020. Não tem jeito. Excelente. Ela é uma pré-campanha. Vou colocar a pergunta, tá? Temos 1 hora certinho. Vamos passar mais 10 minutinhos. Eu vou colocar a pergunta. Ela está indo para o chat e eu vou colocar agora aqui. Cadê a pergunta? Foi. Tá aí a pergunta, ó. Qual o movimento social ocorrido no início do século XX no Rio de Janeiro que tem uma relação com o momento atual? Vamos lá. Lembrando que tem que ser a primeira resposta certa, né, William? Primeira resposta certa. Não teve gente reivindicando. Teve gente reivindicando na outra live porque ele teria dado a primeira resposta, só que errada. A fala final. Deixa eu só. Posso tirar a pergunta? Já tem resposta? Até agora não? Não, deixa a pergunta. Vamos lá. Só para lembrar, Tainá, no finalzinho da sua fala, travou um pouco, mas a gente conseguiu entender. E eu queria reforçar isso, William. Quer dizer, a disputa eleitoral de outubro desse ano, em que pese ser no plano municipal, precisa ser nacionalizada. Excelente. A Tainá, me parece, terminou a sua fala citando isso. Nesse sentido. Ótimo. Agora, antes a gente vai ter que caminhar para encerrar, eu queria lembrar aqui, Tainá, que ficou um debate, por exemplo, eu notei aqui, o Rafa Rodrigues e o Flávio Oliveira, para mim, colocaram posições que são posições divergentes, que seria ótimo se a gente pudesse debater, que tenha íntima relação com essa história da unidade, com essa história o William ali concordando. Olha aí, ó, Rafa Rodrigues e Flávio Oliveira. Olha só. Já ganharam, já temos resposta. Então, peraí, não responde, não diz que é ainda não. Só para dizer. Eu quero. Tá, mas, William, coloca de novo o comentário do Rafa Rodrigues e do Flávio Oliveira. Se você colocar a resposta vencedora, aí. Revolta da vacina. Revolta da vacina vai ganhar o livro, mostra o livro. Diga-se de passagem, se ela tiver esse livro, ela pode escolher outro, tá? Outro. Pode. O livro. E essa pergunta eu coloquei porque hoje estava tendo um debate na Globo News e um médico que disse que gosta muito de história, ele falou da revolta da vacina, só que ele falou que a revolta foi em 1910 e ninguém corrigiu ele, né? E a revolta em 1904. Fora que ele defendeu o governo republicano com relação à revolta da vacina, né? Então, gente. Eu não tinha nenhum preto lá. Defendeu o governo lá em 1904, que foi quando foi a revolta da vacina. Tá? Eu vou voltar, então, aqui para o que você falou, Tobias. Volta aí. Isso. Bom, então, antes, Maria Cristina e Calixto... Flávio, Rafa Rodrigues e Flávio Oliveira. Flávio Oliveira... Isso, e agora o Rafa Rodrigues. Para a gente... olha ali, ó. Me lembrou do Dino, tá, Tainá? Sim. O Dino, o nosso companheiro Dino, nosso companheiro no sentido amplo, né, da palavra, dialogando até com o Luciano Huck, né? Eu quero, para a gente caminhar para encerrar, antes da Tainá comentar esse debate aí entre os dois, Cristina e Calixto, caso vocês já tenham o livro, a gente troca por algum outro, que a gente tem aqui vários, tá? Ele volta, né? Oi? Ele volta, né?
O livro volta para o sorteio, não? Não. A gente dá um outro livro. Na próxima eu vou doar um. Vamos lá. Eu queria fazer ainda mais uma pergunta para a Tainá e, na verdade, mais duas, mas eu vou guardar a última mais para frente um pouquinho. Tainá, mas dialogar a qualquer custo? É dialogar com qualquer um? É dialogar, sabe? É dialogar com, olha, eu sou contra Bolsonaro, então estamos juntos, sabe? É dialogar, não. Se é educado, vale a pena conversar. Se tem um verniz de democracia, vale a pena. Isso não se contrapõe a uma fala sua, que você não usou o termo, mas não se contrapõe à ideia de construção de um projeto popular? Claro. Acho que são dois momentos, Tobias. Um primeiro momento é de derrubada do sistema, que é vamos dizer assim, alguém citou aqui o Pacto de Moncloa, enfim, não sei qual instrumento que a gente daria o nome para isso, mas, sem dúvida, um pacto das frentes democráticas de que Bolsonaro não dá. Porque teve gente, né, no começo do governo, que disse que ia fazer oposição democrática, que o governo Bolsonaro era legítimo. E agora a gente percebe que o buraco é mais embaixo, né? Que a gente percebe que ele não só despertou uma psicopatia coletiva, como ele é o psicopata em pessoa. Mesmo eu achando muito ruim a gente usar termos da saúde mental para dar conta do bolsonarismo, que é só fascista, né? Ele não é doente. Ele é muito esperto, isso sim. Mas o fato concreto, você está coberto de razão, Tobias. Não quero sentar com o Luciano Huck para fazer Projeto Brasil. Não quero mesmo. Se o Luciano Huck encampar, né, entrar de cabeça no meu projeto, ótimo. Não tem desacordo dele entrar, fazer campanha, botar bottom da nossa chapa, né, da nossa chapa popular de 2022. Mas... Você não tem esperança que isso aconteça, não, né? Mas, para a derrubada de Bolsonaro, sem dúvida que ele não tem apoio de ninguém. Isso é um acordo que a gente precisa... Esse é o acordo que a gente precisa construir dessa frente progressista, vamos dizer assim, dessa frente democrática, na verdade. Não dá para Bolsonaro. Bolsonaro não pode ser saída para nenhum setor da sociedade brasileira em 2022. A não ser esse chorume do velho da van e dessa curriola que segue ele. O que mais? Congelou um pouco, mas voltou. Sim. Deixa... Tobias, tem uma mensagem aí, ó. Porque a Fátima Machado respondeu logo depois. Entendeu? Então tá bom. Já doaram o livro, olha aí que coisa bacana. Então vai para a Fátima, já está aqui garantido para a Fátima. Ela realmente respondeu logo depois. Precisamos encerrar. Fátima, para mim chegou primeiro a da Maria Cristina. Aí logo depois chegou a sua, entendeu? Aqui para mim, eu estava olhando aqui, chegou primeiro, por isso que eu falei, tá? Precisamos encerrar, não é isso? Eu quero fazer uma provocação ainda com a Tainá, William. Ainda temos alguns minutos ainda. Tá, né? Mas eu quero fazer uma provocação. A Tainá falou A Tainá falou que foi candidata em 2018. Você foi candidata a deputada estadual, deputada federal, senadora, presidente? Estadual, o que foi? Estadual. Foi deputada estadual. Ainda não. Você foi candidata a deputada estadual. Fica nítido para quem nos ouve que a centralidade nas eleições nós não defendemos, mas nós entendemos a eleição como um processo importantíssimo. Então, eu não posso me furtar de fazer a pergunta. As pessoas que votaram em você em 2018 devem ter esperança de você vir a ser candidata esse ano? Sem dúvida alguma, votem de novo, por favor. Levantei a bola para você, hein? Muito obrigada, Tobias. Mas sim, tenho uma dedicação grande com essa discussão da cidade, do Rio de Janeiro, enfim. Já travava isso nos movimentos sociais, nos movimentos que atuei, e acho e me sinto qualificada agora para assumir esse papel
dificílimo, né, que é de um vereador de uma cidade que assassinou Marielle Franco, de uma Câmara de Vereadores que é base social e política de Crivella, muito contaminada pelo pior da política, né, aqui no Rio de Janeiro. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que sou uma dessas figuras que precisam estar lá para discutir do nosso jeito, o jeito de fazer melhor. Muito bom, muito bom. Não tenho dúvida disso. De novo, nós do Coletivo de Educação Popular Margarida Maria Alves, que não somos ligados a partido político nenhum, não é? Mas o nome, inclusive, do próprio coletivo já demonstra a nossa vocação, né? Pela esquerda, claro, mas fiz questão de levantar a bola na esperança de que você realmente venha a ser candidata. Pela esquerda, claro. E certamente uma candidata que merece o apoio de todos e todas. Que bom, que bom. Tainá, de minha parte, extremamente feliz com a sua participação. Queria eu fazer mais um monte de questões, inclusive de divergência aqui que estabeleço contigo, quero deixar claro, não é? Várias delas, mas deixa para outro momento. Mas muito obrigado pela participação, muito obrigado para os companheiros e as companheiras que nos ouvem, nos assistem. Sábado, às 10 da manhã, nós temos mais uma live, estamos ainda fechando o companheiro. Não vou colocar o nome da pessoa, não, porque senão vai inflacionar. Vai inflacionar. Não vou dizer o nome dele ainda, não. Mas pode já colocar. Podem colocar na agenda da quarentena que sábado às 10 da manhã nós temos mais uma live. Diz o nome logo. William, é contigo. Eu vou encerrar, só que você pode dizer o nome. Só quero ler esse comentário da Ana Cristina Teixeira, que é uma grande companheira, psicóloga, contemporânea da época de UERJ. Ela fazia psicologia e história, né? Ela agradece as reflexões da live. Agradeço a Tainá por seu discernimento quanto a Bozo não ser um doente mental. De fato, é performático cruel. Gostei. Né? Muito bom. Exatamente. Eu queria agradecer, assim, imensamente a todas as pessoas que estiveram no nosso chat. O nosso chat está cada vez assim, mais legal, mais participativo. Né? O pessoal não está só fazendo pergunta, está também se posicionando, que eu acho que é isso que é importante, né? Está colocando assim, seus posicionamentos, e agora com esse recurso a gente pode tentar colocar tudo aqui na tela, fica bem bacana. Não conseguimos bater o recorde de pessoas na live. Nós temos um coletivo ainda que a gente não consegue trazer tanta gente assim. Trouxemos 50 pessoas no sábado e hoje chegamos a 40 no máximo, né? Mas já foi um número para nós assim bastante significativo. Quem não é inscrito no nosso canal, aproveita que está aí, se inscreve no canal, tá? Se inscreve no canal, dá o joinha no vídeo, que é importante, tá? E aciona o sininho, por quê? Acionando o sininho, quando a gente entrar ao vivo, ele vai te avisar, tá bom? E você pode compartilhar o link, porque a live fica no canal, para as pessoas assistirem offline. Depois, quem não conseguiu assistir agora, estava ocupado fazendo alguma outra coisa, pode assistir depois, entendeu? Então é importante você compartilhar o link, compartilhar o canal, né? E ajudar o coletivo, para a gente conseguir chegar até 1000. Nós estamos hoje com 282 inscritos no canal, ainda é pouco, né? Nós podemos chegar a um número muito maior, tá ok? Então é isso. Tobias vai falar o nome do convidado de sábado ou vai deixar? Não. Não está confirmado ainda. Esse negócio vai ficar complicado, hein? Não está confirmado ainda, não está confirmado. Está confirmado de quarta-feira. De quarta-feira que vem, nesse mesmo horário, estará conosco o Raymond e a Érica Glória, lá de São João de Meriti, grande companheira Érica, né? Estarão conosco. De sábado ainda não está confirmado, tá bom? Tá. Muito obrigado mais uma vez, Tainá. Um beijo, querido. Obrigado demais, viu? Tainá, depois discordo de mim, depois quero saber. Tá bom. Continuaremos juntos, pessoal. Divulga aí o nosso trabalho. Um grande abraço. Um grande beijo. Já peguei o link aqui para divulgar nas redes. Show. Monalise, um abraço, Monalise. Que bom ver você aqui na live, hein? Tem mais gente. Tobias já se mandou. Tá doido para entregar, tô quase.
Abraço, gente. Fui. Cadê o Rob? Mais um. Robson. Grande abraço.